Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e hoje vamos fazer uma análise do mercado do Corinthians. Tá abrindo a janela de transferências dia 10 de julho e a gente vai trazer aqui um vídeo para vocês analisando tanto as saídas do Corinthians quanto os jogadores que podem chegar no timão para essa temporada. E aí a gente selecionou alguns nomes, principalmente aqueles que estão em estágio mais avançado. Então, a gente vai começar falando sobre as saídas, a gente não vai falar sobre quem já foi, como é o caso de Carlos Miguel, por exemplo. Mas a gente vai começar comentando sobre o Fausto Vera, que teve um interesse muito forte do Atlético Mineiro. A suposição é que fosse uma proposta de 4 milhões de dólares. O Corinthians pagou 6 milhões de dólares para ter em 2022, na época do Vitor Pereira. E o que você acha dessa possível contratação do Atlético Mineiro? Primeiramente eu acho que a gente tem que pontuar que tem uma chance dela não acontecer. Sim. Que é o motivo do Corinthians ter anunciado o novo treinador. A gente está gravando hoje no dia 10, então o Corinthians anunciou a contratação do Ramon Dias. E como que tem um treinador chegando, essa negociação do Fausto Vera ficou no impasse de liberar ou não, e também não só a questão do Corinthians, como a questão do Atlético Mineiro com a indefinição do técnico deles. Porque o Fausto Vera é um pedido do Milito, que é o técnico do Atlético, que trabalhou com ele no Argentino Júnior. Se a gente for parar para pensar, a gente já falou que o melhor momento do Fausto no Corinthians foi com o Vitor Pereira. Mas talvez o melhor momento do Fausto na carreira foi com o Gabriel Milito, que foi no Argentino Júnior, onde ele se destacou e era até considerado o melhor jogador do campeonato argentino na época. Então o Milito pediu ele, o Atlético negociou com o Corinthians, teve essa proposta que você falou, tudo se encaminhou, só que agora com a situação do Milito, dele não tá 100% garantido no Atlético Mineiro e do Corinthians anunciar um novo treinador, talvez o Fausto Vera nem vá para o Atlético Mineiro. Se ele for, eu acho uma boa venda, cara. Eu sinceramente eu gosto da venda do Fausto Vera. Tem muita gente que ainda acredita, tem muita gente que ainda bota fé que o Fausto Vera realmente vai virar no Corinthians, mas sinceramente a gente viu 6 meses de futebol em alto nível do Fausto Vera e depois disso a gente viu aí quase 2 anos de nada. De um jogador que não marca, de um jogador que muitas vezes é até indisciplinado, de um cara que não agrega nem na parte defensiva nem na parte ofensiva. Então, sinceramente, ainda mais com as contratações que o Corinthians está fazendo para o meio campo, que a gente vai analisar daqui a pouco, eu venderia o Fausto Vera. E uma proposta dessa, eu nem sei se vai ser fácil chegar no futuro, então eu acho que é uma boa oportunidade de ganhar uma graninha aí com o Fausto e também de se livrar de um jogador que hoje em dia não entrega mais nada pro Corinthians. Se eu não me engano, além de tudo isso, acho que o Fausto ele tem mais 1 ano de contrato só com o Corinthians, 1 ano e meio, enfim, alguma coisa assim, não tem um contrato tão longo. Então, cara, você tem uma possibilidade de uma venda, que é uma venda de mais de 20 milhões de reais, é ótimo, tudo bem que o Corinthians pagou aproximadamente 40 na época pelo valor do dólar, mas você já recupera a parte do seu investimento. O Corinthians não vai conseguir fazer um grande negócio com o Fausto Vera, e a chance dele se recuperar é muito baixa, principalmente porque eu não acho que ele tem qualidade para roubar a vaga de Raniel Obidon, então acho que ele não tem como recuperar a titularidade dele e como reserva ele não tem se mostrado há pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, que ele não é um jogador que pode ser aquele cara que entra no segundo tempo e ou mantém o mesmo nível ou eleva o patamar do time, ele sempre joga o time para baixo, porque ele é um cara que no meio campo, pelo menos principalmente na marcação, que é a função do volante, ele é nulo. Então eu concordo que eu acho uma boa venda, eu acho que é o momento certo para negociar o Fausto Vera, ele tá na geladeira agora para não completar os 7 jogos pelo Corinthians, para não poder ser negociado com o time da Série A, como é o caso do Galo, mas realmente a avaliação do Ramon Dias vai ser primordial para decidir o que vai fazer com ele, mas eu acredito que o Corinthians vende o Fausto Vera. Assim, só para complementar a parte do Fausto, eu entendo que muita gente fala, tipo, não, tá chegando um novo treinador, tem que dar chance para quem não tá jogando, e eu acho que isso muito acontece no futebol, de o cara que não tá jogando acabar jogando por conta de um novo treinador que chega e prefere um outro estilo de futebol, um outro estilo de jogo. Mas quantos treinadores já passaram que a gente já não quis que o Fausto melhorasse ou não esperou que ele melhorasse? O Fausto já teve pelo menos 6, 7 técnicos no Corinthians, acho, e nunca rendeu porra nenhuma, nunca rendeu nada, cara. Ele rendeu então, só com o Vitor. Eu concordo com você, uma boa oportunidade de ganhar dinheiro com um cara que provavelmente a gente não vai conseguir uma venda tão alta assim. Vamos pro próximo, que esse aqui eu tô animado pra falar, Léo Natel, que provavelmente vai ser o novo reforço do Santos. Eu já vou começar aqui agradecendo ao Santos e agradecendo ao professor Fábio Carilli por fazerem essa contratação acontecer, porque um dos jogadores que eu mais senti ódio na minha vida foi o Léo Natel jogando pelo Corinthians. Ele tem um contrato até o final do ano, até o final de 2024. Muita gente nem sabia que ele ainda era do Corinthians, estava emprestado aí no Belmont City, acho, da Austrália, que era do Grupo City, mas ele colecionou empréstimo pelo Corinthians, Casa Pia de Portugal, voltou para Apoel, que é o clube que o Corinthians contratou ele, inclusive, mas no Corinthians e no Brasil não deu certo de fato.
tinha só contrato até o final do ano, então, independente de como vai ser esses moldes, se o Corinthians vai receber uma parcela financeira ou se vai ser uma rescisão amigável para ele ir de graça pro Santos, o importante é o Léo Natel não ser mais jogador do Corinthians. Cara, assim, eu não tô tão empolgado por uma notícia que saiu hoje, que o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, estava querendo vetar a contratação do Léo Natel. Estava querendo fazer com que o Santos desistisse do negócio, então tá nesse impasse aí. Já digo que eu não tinha essa informação e eu estava empolgado porque a última informação que eu vi foi a de ontem, que ele já estava em Santos para fazer a burocracia para acertar com o clube. Então, troca de documento, o exame médico e tal, e assinatura de contrato. Eu espero que essa informação esteja completamente errada. Não, eu também espero, mas informação inclusive de amigos nossos que são santistas, que compartilharam. Mas, cara, o Léo Natel, ele é um jogador que ele não é mais do Corinthians. Ele é por contrato, mas de verdade não é mais. Não vai ser aproveitado, não vai jogar. E é um péssimo de um jogador, proporcionou momentos horríveis pra gente e tem que ir embora. Ficar pagando o salário desse cara aí por anos, e ainda mais anos sem ele jogar pelo Corinthians, é um absurdo. É torcer pra essa negociação realmente dê certo pro Santos. A gente trouxe aqui até porque tá nesse impasse, né? Sim. Não é um cara que tá já confirmado que vai pro Santos. Teve essa notícia de hoje, mas também não está oficializado que o Santos vai desistir do negócio. Então existe a possibilidade do Léo Natel ir para o Santos. Eu acho que independente, mesmo que ele não vá para o Santos, ele vai acabar saindo do Corinthians para algum outro lugar. Nem que o Corinthians rescinda o contrato ou ceda ele para algum outro time. Eu acho que vai acabar saindo porque o Léo Natel não tem espaço e já deu de emprestar. Já emprestou muito, o cara não dá certo em nenhum lugar, não rende. Financeiramente também não vai render nenhum valor pro Corinthians. Então acho que o negócio com o Léo Natel é só se livrar dele. O Corinthians tentou vender ele de todas as formas. Todos os contratos de empréstimo dele tinham valor de passe fixado no final do contrato. E cada vez mais foi diminuindo o preço para comprar o Léo Natel. Absolutamente ninguém quis comprar. E não é coincidência. Vamos para a próxima, que eu acho que é a mais fácil de falar, que é Igor Coronado. Surgiu a notícia de um jornal árabe que tinha um clube interessado em pagar a multa rescisória dele. E dá pra ver já, desculpa gente, isso aí é uma informação completamente falsa. A multa rescisória do Igor Coronado é 100 milhões de euros. Meu sonho é que pague essa multa. Obrigado, Igor Coronado, você joga bem, mas meu sonho é que alguém pague essa multa. Ele ia pagar uma parte da dívida do Corinthians do nada. Do nada, muito obrigado. É óbvio que isso não vai acontecer, existe sim a possibilidade de alguém vir aqui fazer uma investida dele, mas eu acho muito difícil por ele ter acabado de chegar, por ele ser um jogador que é importante, porque tecnicamente ele é um nível acima dos que a gente tem no elenco, e ninguém vai pagar essa multa. Eu duvido também que alguém chegue com uma proposta muito alta por ele que seja vantajosa pro Corinthians. Eu também acho que é muito difícil, cara. Tipo, alguém realmente realizar uma proposta, um clube árabe chegar e meter uma proposta pro Corinthians, eu acho que é possível acontecer. Também acho. Só que ele sair pela multa é impossível, tá? Só pra deixar claro, nenhum clube vai pagar 100 milhões de euros num jogador de 31 anos que não tem nem... não tem nenhum grande protagonismo assim. Ninguém vai fazer isso. Então, primeiramente, isso não vai acontecer. Só que eu acho que ele também não aceitaria ir. Ele tá boa parte da carreira na Arábia, tava há muito tempo lá. Ele saiu de lá justamente por um desejo de voltar ao Brasil. Posso soltar mais um detalhe? Seria agora que ele soltaria. Ele voltou pra cá com 48 malas. Ele não vai se dar o trabalho de ir pra lá com as mesmas 48 malas. É muito trampo essa mudança. Ele vai sem roupa, se for falar. Sem família, sem roupa. Mas sem móvel. Fazer tudo isso de novo ele não faz, não. Então eu também acho que é muito difícil de acontecer. E espero também que não aconteça. Eu vi inclusive uma informação que o Igor Coronado ele enxerga, eu não lembro de quem é essa informação, se alguém souber aí colocar nos comentários a gente dá os créditos depois, mas que passaram que o Igor Coronado ele estava se inspirando muito também no momento do Matheus Pereira do Cruzeiro, que chegou ano passado, veio da Arábia também e teve um processo de adaptação grande, né? O ano passado ele praticamente não jogou no Cruzeiro, foi mal, e esse ano ele é o principal meia do país. Eu acho que é unanimidade concordar que o Matheus Pereira é o principal meio e talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Talvez seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora. E o Igor Coronado tem esse espelho, né, cara? Ele acabou de chegar, tem poucos meses de clube, recebe um salário muito alto também, não dá pra falar que ele tá recebendo mal aqui. Eu acho que essa negociação é bem difícil de acontecer. Vamos para a próxima. Rodrigo Garro. Surgiu aí uma proposta do River Plate de 7 milhões de dólares por ele. O mesmo valor que o Corinthians pagou para o Talheres para ter ele no começo do ano. E surgiu também a informação que o staff do Garro estaria interessado em mandar ele de volta para a Argentina. Gostaria de tirar ele do Corinthians. É a mesma coisa do Coronado, rapaziada. Paga multa. O Corinthians, é uma coisa que o Augusto Melo acertou nessas contratações, é que se vai colocar multa no contrato, coloca uma multa estratosférica. A multa do Rodrigo Garro também é de 100 milhões de euros e 300 milhões de reais para o mercado nacional. Então,
Se quiser levar o Garro embora, pague a multa. Porque o Corinthians não tem interesse em vender o Rodrigo Garro, principalmente pelo mesmo preço que pagou. Não faz diferença nenhuma, você perde seu camisa 10, você perde um dos principais jogadores da sua temporada, o melhor jogador do time na fase atual, pelo mesmo valor que você pagou. Não faz sentido nenhum. É um dinheiro que seria importante pro Corinthians, mas até porque na situação qualquer dinheiro é importante. Só que perder o Garro seria trágico para a temporada e num valor desse, principalmente, não faria nem sentido pro Corinthians. O Corinthians ia tentar repor no mesmo nível, ou seja, ia gastar uma grana também numa reposição. O Garro é um cara identificado. Eu acho que das expectativas, eu acho que ele ainda está um pouco abaixo em relação ao começo do ano. Sim. Porque todo o time está abaixo. Mas sem dúvida nenhuma ele é o jogador mais criativo e do cenário do meio para frente, atualmente o mais importante do Corinthians. Mas isso é muito jogo de empresário também. É o empresário querendo tirar do Corinthians, é o empresário querendo ganhar comissão, é o empresário querendo tirar vantagem. Inclusive o Vessone há pouco tempo, antes da gente gravar esse vídeo, alguns minutos atrás que eu acabei vendo essa informação, que um dos empresários que está tentando tirar o Garro do Corinthians é o Juliano Bertolucci, que é um cara que sempre trouxe problemas para o Corinthians. O Corinthians deve para ele também uma quantia grande, então deve ser por esses moldes que ele esteja querendo tirar ele do Corinthians. Mas eu acho muito difícil, porque nesse caso, graças a Deus, uma das poucas vezes a gente consegue ver que o Corinthians está resguardado em relação ao jogador. Não é só pagar uma multa baixa e ir embora, não é forçar a saída e o clube não conseguir ter nenhuma ação sobre isso. O Corinthians está resguardado sobre o Garro. A multa é de 100 milhões de euros para o exterior e de 300 milhões de reais para o mercado nacional. Nenhum clube vai pagar isso para o Rodrigo Garro, o Corinthians não tem interesse de vender e eu acho que dificilmente vai vender. Eu só vejo um cenário de o Corinthians vendendo o Garro se por algum acaso o Garro se virar contra o Corinthians e forçar a saída de qualquer jeito. E também se chegar uma proposta maior. Eu acho que mesmo se for uma proposta de 7 milhões de dólares, como foi a do River Plate, mesmo com o Garro falando quero sair, o Corinthians não venderia. Não importa, venderia. Você tem contrato, cara. Não venderia. E assim, vamos falar real. Que clube da Argentina pode pagar 10, 15 milhões de euros pelo Garro? Nenhum. Talvez o River Plate. Boca Juniors não consegue, está quebrado financeiramente. Clubes da Europa, cara, eu não sei se tem um interesse tão grande no Garro agora. Talvez uns mercados alternativos. México, né? A Arábia Saudita. Ucrânia, Rússia. O Zenit já vem aí de novo. Mas eu acho difícil. Acho difícil alguém oferecer um valor muito alto que faça o Corinthians aceitar vender. Porque eu acho que por menos ali de 10, 12, 15 o Corinthians não venderia. Vamos para os últimos das saídas, que não tem, na verdade, nenhuma especulação, mas é mais uma coisa que a gente acha que deve acontecer e que precisa acontecer. Gustavo Mosquito e Arthur Souza, que colocaram o Corinthians na justiça alegando falta de pagamento do FGTS, ou seja, 40 meses de FGTS, eles jogaram o Corinthians na justiça, perderam e continuam sendo jogadores do Corinthians e estão afastados. Nenhum dos dois pode jogar mais pelo Corinthians, não tem mais clima, não tem cabimento jogar mais e devem ser negociados. A gente já falou outro dia, gravou pro TikTok, que o Mosquito principalmente poderia ser usado como uma moeda de troca, o Corinthians não tem que gastar tanto dinheiro em contratações e ele deve ser negociado. E o Arthur Souza a mesma coisa, é que ele tem menos mercado que o Mosquito, na minha opinião, só que talvez uma venda para o mercado alternativo também seja uma opção boa, já que muitas vezes esses times de Bélgica, Turquia, até mesmo os Emirados Árabes gostam de vir aqui e pegar promessas brasileiras. Então o Corinthians tem que vasculhar o mercado para achar time para esses dois, porque não dá mais para eles continuarem por aqui. Se tem uma oportunidade de fazer dinheiro é essa. O Corinthians, na minha visão, antes de entrar com esse processo contratual aí, eu não venderia o Arthur Souza. Eu acho que é um jogador que possa ter um futuro no futebol e é um centroavante para mim melhor que o Pedro Raul. Para mim seria o reserva imediato do Yuri Alberto no Corinthians. No nosso vídeo do Fica ou Negocia, a gente colocou o Arthur Souza como uma peça de elenco e peça principal, como reserva imediato do Yuri, e a gente colocou o Mosquito no Negocia. A gente já queria mandar o Mosquito embora. Exatamente. O Arthur Souza eu acho que dá para ganhar uma graninha ou envolver negociação, e o Mosquito para mim é o grande trunfo. É um jogador que a gente já negociaria. Não tá bem, o Mosquito, eu acho que toda a identificação que ele construiu no Corinthians se perdeu. Ele jogou agora, jogou fora, até porque nem era tão grande. O Mosquito salvou a gente de um rebaixamento. Cara, muito relativo, porque quando o Corinthians brigou contra o rebaixamento, foi em 2020 que ele começou o protagonismo dele com o Mancini, que ele era uma peça ali importante. E é isso. Quando que ele realmente ganhou o modo Mosquito dono do Corinthians, o Mosquito o principal jogador do time, era começo de Campeonato Brasileiro ali com o Silvinho, cara. Então não era nem que o Corinthians estava brigando para não cair e o Romero fez o ano passado que ele fez com o Corinthians. Não é a mesma situação, o Mosquito entregou pouco pro Corinthians e eu usaria como moeda de troca.
tem jogadores, principalmente um específico que a gente vai falar lá pra frente, para não dar spoiler, tá? Fala depois. Mas que eu acho que seria uma ótima envolver em moeda de troca e poderia até facilitar uma negociação com o Corinthians, se não gratuita, por um preço baixo. E é de um jogador que eu acho que o Corinthians precisaria e que me interessaria. Então, o Mosquito eu usaria como moeda de troca, o Arthur Souza eu acho difícil, mas às vezes dá pra ganhar uma graninha, nem que seja um valor simbólico, você já ganha alguma coisa. E também, se você quiser, eventualmente, se você estiver buscando um jogador um pouco mais caro ou uma peça que você acha mais essencial, coloca o Arthur Souza e o Mosquito na mesma negociação. Não é impossível de algum time aceitar uma proposta dessa. Já que é o Mosquito, leva o Arthur Souza junto. Você pega um clube menor ali, o Corinthians estava negociando com o Eric Puga do Ceará, que essa história morreu, tanto que a gente nem vai trazer ele aqui no vídeo, essa história morreu. A gente não tem mais informação nenhuma sobre o Eric Puga no momento. Mas é um clube que, tanto o Mosquito quanto o Arthur Souza, eu acho que seriam muito bem aproveitados lá e talvez até titulares. Sim. Então vamos para as nossas queridas chegadas, especulações. A gente vai começar com a única que já foi confirmada. Vamos de Hugo Souza, goleiro do Corinthians agora. Tem contrato com o Flamengo, está emprestado até o final do ano. E, na boa, eu acho uma negociação ok, porque pra mim o Corinthians precisava de um goleiro pra ser reserva e eu acho que por empréstimo é um molde até que justo, só que pra mim o Hugo chega pra ser reserva, porque não é um goleiro que eu confie particularmente, não acho um grande goleiro, acho um goleiro ok. É um nível um pouco parecido com o Donelli, só que no momento eu prefiro que o Donelli tenha oportunidades ao invés do Hugo, que acabou de chegar, que estava em Portugal. O Donelli está no Corinthians desde a base, estava treinando com o Cássio, com o Carlos Miguel, está no profissional desde 2021. Eu acho que é o momento dele receber uma sequência, caso ele comece a falhar, e eu acho que o Hugo pode ser acionado. Eu fico dividido sobre o Hugo, porque eu acho que o Corinthians deveria contratar um goleiro titular, um cara mais experiente, mais rodado, um jogador para chegar e assumir o posto e não sair mais. Só um detalhe, eu concordo, só que eu acho que como o time é tão bagunçado, o time titular, o elenco é tão pobre, eu acho que o foco é ali, e aí eu acho que pra temporada que vem talvez os olhos possam se voltar a realmente reforçar esse gol com um nome contundente. Sim, mas isso, primeiro a gente tem que evitar uma tragédia esse ano. Lógico. Porque senão isso tudo vai por água abaixo. Eu traria um goleiro mais experiente, mas eu também não discordo, cara, porque os moldes da negociação não são ruins. O Corinthians pagou uma taxa simbólica lá pra trazer o Hugo pro Corinthians por empréstimo. É R$1 milhão, né? Eu acho que é 200 mil de dólares e no final do ano são 800 mil de dólares para pegar em definitivo. Então não é um goleiro que vai ser caro, se acabar dando certo. E sinceramente, o Hugo é um jogador que ele não me empolga, mas ao mesmo tempo eu vejo uma certa esperança. Porque ele surgiu até que bem no Flamengo, depois oscilou muito e em Portugal agora estava bem. Então, cara, é um goleiro muito alto, um goleiro que tem uma elasticidade muito grande. Às vezes dá certo, às vezes é um cara que a gente não espera nada e dá certo. Então os moldes da negociação eu gostei, mas sinceramente, apesar da fase do Donelli, de eu achar que é legal dar uma sequência para ele, nesse momento que a gente tá vivendo, cara, para mim não é hora de apostar, eu traria um goleiro mais experiente. Já que trouxe o Hugo, eu também daria uma sequência pro Donelli e depois a gente vê o que acontece, se ele agarra a oportunidade ou não, e aí testa o Hugo depois. Mas, cara, eu traria um goleiro mais experiente. Os moldes da negociação eu não acho ruins, mas não seria a minha escolha para goleiro do Corinthians. Vamos partir para a lateral. Outra história que foi muito empolgante de começo e acabou dando uma murchada nos últimos dias. Christian Borja, lateral esquerdo colombiano de 31 anos, estava no Braga de Portugal, está sem contrato, está livre no mercado, então se vier... É uma ótima, na minha opinião, porque é um cara muito experiente, bastante rodado, jogou no Sporting, jogou no Braga, que jogava Champions League, inclusive, ele jogou a última Champions como titular todos os jogos do Braga, num grupo dificílimo, jogou contra o Real Madrid, inclusive, jogou na Turquia também. Então, eu acho que é um jogador experiente, que tem mais qualidade do que os que a gente tem no elenco hoje, que é o caso de Matheus Bidu e Hugo. O Hugo numa fase péssima e o Bidu um jogador muito irregular e defensivamente muito mal. Inclusive saiu esses dias um jornalista no meu timão, eles entrevistaram um jornalista português que falou sobre as características do Borja, que apesar dele ser bom ofensivamente, de ter bons cruzamentos, a principal característica dele é defensiva, que é o Corinthians precisa ajeitar urgentemente nesse momento. Então eu acho que é um molde muito bom de negociação, tudo bem que ele tem uma idade um pouco mais avançada, mas um contrato de 2, 3 anos para um jogador do nível do Christian Borja, que é inclusive jogador de seleção colombiana, eu acho que pode ser uma contratação muito acertada se realmente for concretizada. No momento a gente não tem mais informações, a última informação que surgiu é que o São Paulo estaria entrando no negócio, talvez recue, já que deve anunciar o Alexandro nos próximos dias, só que eu acho que é uma oportunidade muito boa de mercado para o Corinthians, o Christian Borja.
Também acho uma boa oportunidade de mercado. É um jogador que vive o auge da carreira, né? A última temporada dele foi a melhor da carreira dele. Então, apesar de ser um jogador mais velho, dá pra ver que ele não tá decaindo. Se a última temporada dele foi a melhor que ele já fez, ele tá no seu mais alto nível. E só para deixar claro, só não renovou com o Braga por conta do alto salário que ele tinha lá. E o Braga tá passando por uma reformulação muito grande. Boa parte do time titular ali, que ganhou a Taça de Portugal e disputou a Champions League, foi bem também no Campeonato Português, foi em 4º lugar. Boa parte desse elenco tá saindo do Braga. Então não é só, o cara é ruim, mandar embora. O centroavante titular saiu, o volante titular saiu, o goleiro saiu, tá todo mundo saindo. Então é uma consequência do planejamento dos caras. E eu acho um bom lateral, cara. Eu acho que assim, a gente não tem tanto parâmetro sobre ele. Sim. Eu nunca vi um jogo desse cara na minha vida. Mas a gente lê as notícias, a gente deu uma estudada, deu uma acompanhada e parece um jogador mais completo do que a gente tem. O Hugo é um jogador mais defensivo, que está apresentando problemas no setor também, mas a gente sempre soube que ofensivamente ele entrega pouco. E o Bidu e o Palácio são ao contrário, né? O Palácio mal joga e o Bidu é um lateral extremamente ofensivo, defensivamente peca muito. O Borja tem boas características defensivas. Na temporada passada não cometeu nenhum erro grave e foi um dos principais líderes da equipe em ações defensivas. Só que ofensivamente, 6 assistências, um gol. Pô, cara, ele é um jogador que entrega também, do que eu vi dele. Lateral rápido, com boa chegada à linha de fundo e que tem um bom passe. Inclusive, ele foi convocado para a seleção colombiana e deu assistência no jogo contra o Brasil pelas eliminatórias. Uma baita de uma assistência e fez um bom jogo. Então é um cara que eu acho que pode oferecer um equilíbrio maior no setor. Se a gente vê na lateral direita, o Fagner é um jogador que, apesar de não estar no seu auge, a gente sempre se acostumou com ele defendendo bem e atacando bem. A gente não tem um lateral esquerdo, não tem há muito tempo que seja equilibrado, que ataque bem e defenda bem. Eu acho que o Borja pode ser essa opção, 29 anos e viria de graça, né? 31 anos. 31 anos e viria de graça. Então, cara, seria uma boa contratação. Alex Ramalho, do PSV, que agora tá sem contrato também, 32 anos, e que, na boa, eu fui dar uma olhada nos números dele. Pelo PSV ele foi muito bem, foi importantíssimo nessa última Champions, inclusive. Ele participou de 6 jogos, jogou 6 da fase de grupos, só um deles ele foi reserva. Foi o único jogo que o PSV perdeu na fase de grupos, perdeu de 4-0 por Arsenal. Os outros jogos ele foi titular e o PSV não perdeu nenhum jogo. Você vai ver nos outros campeonatos, campeão da Copa da Holanda, campeão holandês. Nessa temporada ele ficou 3 temporadas lá, ganhou 2 Copas da Holanda, ganhou um campeonato holandês e foi sempre protagonista, tá? Sempre foi titular, jogou a maioria dos jogos. Ele tem um pouco de problema físico de muitas vezes ser substituído. Aí eu não tenho informação se é que ele sentiu, se é uma situação mais de opção técnica, mas algumas vezes ele saía quando chegava, sei lá, uns 20 minutos do segundo tempo. Só que, para um jogador do tamanho dele, eu digo um jogador que jogou na Europa a carreira inteira, que jogou várias vezes Champions League, porque quando jogava na Áustria também, jogava no Salzburg, que é um time também que, se não é o maior, é um dos maiores da Áustria, e está sempre disputando a Champions todo ano. Ele sempre jogou, muitas vezes chegou a passar de fase e ir para as oitavas. Se não me engano, ele foi semifinalista também com o Salzburg da Liga Europa. Então, assim, é um jogador super rodado, jogou em Bayer Leverkusen, jogou no Mainz também da Alemanha, e que tem um nível muito maior de futebol do que você vai ver os zagueiros de hoje do Corinthians. Kaká, Gustavo Henrique, Caetano. Tá livre no mercado, tem 32 anos, pode chegar e pode somar. Eu acho que, assim, para zagueiro, deve ter mais uns 3 anos bons de carreira. E parece ser um cara bastante motivado. Você vai ver a situação dele no clube, do PSV, ele era um dos líderes daquele elenco. Então eu acho que ele pode chegar e realmente dar uma cara nova para a zaga do Corinthians, que hoje é uma zaga de pateta. Você pega um zagueiro que é um cara experiente e contundente pro setor. O André Ramalho, para mim, ele tem um lance parecido com o Christian Borja, que são 2 jogadores que nunca jogaram no futebol brasileiro, que a gente não tem um parâmetro tão grande. Eu já vi jogo do André Ramalho, já vi jogo do PSV, vi recentemente na última Champions, mas, cara, eu não tenho um parâmetro tão grande para analisar. Quando que surgiu o nome, eu comecei a pesquisar, comecei a me inteirar mais sobre o André Ramalho, que eu já tinha uma pequena noção. E para mim, depois de eu ter me inteirado nesse assunto, o André Ramalho é a melhor contratação que o Corinthians faz e que pode fazer nesse momento. Melhor do que todos os outros que estão sendo especulados e melhor que todos os outros que estão sendo fechados. O André Ramalho, que nem você falou, 32 anos, é um zagueiro baixo, ele tem 1,82 de altura, não é um zagueiro alto,
mas ele é um cara que tem um índice muito bom em bola aérea, muito bom, 89%, se eu não me engano, em bola aérea. Ele, inclusive, ele é um zagueiro que tem bastante gol. A média dele é de 3 gols por temporada e tem uma temporada que foi recente, não sei há quanto tempo foi, mas que ele marcou 7 gols na temporada. Então, zagueiro artilheiro. Ele é destro, então não sei se conflitaria com o Félix Torres, que também é destro. Teria que ver qual dos dois conseguiria revezar mais, porque pra mim os dois jogam. Eu acho que não conflita, lado. porque hoje, por exemplo, joga Kaká e Félix Torres. Os dois são destros, mas é mais por conta de que Gustavo Henrique não pode jogar. Assim, não pode jogar. Mas o Kaká sempre acostumou a jogar mais pela esquerda também, né? Normalmente ele joga. Então, cara, teria que adaptar, mas pra mim, sinceramente, eu acho uma baita contratação, porque ele é muito diferente dos zagueiros que a gente tem. Além da questão da experiência que você falou, o André Ramalho é um zagueiro com um baita de um passe. O Corinthians não tem nenhum zagueiro no elenco com bom passe. O Félix Torres não tem um passe bom, o Kaká muito menos, e o Gustavo Henrique é até piada falar sobre o passe dele. O André Ramalho teve 90% de acerto de passe na última temporada. É um zagueiro que muitas vezes já atuou também um pouco mais avançado como primeiro volante, e ele tem uma saída de bola muito boa, muito boa. Gosto disso, eu acho que o Corinthians precisa ter um zagueiro com uma saída de bola melhor. A gente viu ano passado quando que o Corinthians cresceu de produção, por exemplo, com o Murilo, que era um cara que tinha um passe muito bom e que ajudou a decidir jogos, inclusive. Então acho interessante, cara, um zagueiro que virá sem custos, né? Tá livre no mercado, decidiu não renovar com o PSV. Tem uma experiência europeia muito boa, 10 anos de Europa, e é um cara que tem índices bons. Ele, números defensivos muito bons, também não cometeu nenhum erro grave temporada passada, e tem esse ponto que pra mim é muito chave, que é do bom passe, que eu acho que a defesa corintiana hoje em dia peca muito. Vamos pro próximo, volante Charles, deve chegar do Midtjylland, 7,5 milhões de reais. Cara, eu fui dar uma olhada no Charles, eu lembro dele no Inter e lembro vagamente dele no Ceará. No Sport não lembrava que ele tinha jogado e obviamente não acompanhei ele no Midtjylland. Mas fui fazer pesquisa, fui ver um pouco sobre a carreira do Charles. Na Dinamarca, nas últimas 3 temporadas quando ele jogou lá, ele foi muito mais reserva do que titular. Ele é aquele cara que entrava absolutamente todos os jogos. Todos os jogos ele jogava. Mas ele era muito mais um 12º jogador. Ficava no banco a maioria das vezes. Acho que a média dele de titularidade é 50%. 50% de jogos titulares, 50% de jogos reserva. Assim, eu acho que é exatamente o que ele vem pra fazer no Corinthians. Ele vai ser um cara que vai chegar pra ser reserva, porque ele provavelmente não vai roubar a vaga do Ranieri e muito menos o Bidon. Então, eu acredito que nesses moldes, você trazendo um jogador que você tem consciência que ele vem para essa função, faz sentido. Eu acho que está muito longe de ser o volante que o Corinthians precisa, mas eu acho que é um cara que pode agregar. Até bom que o preço não é tão caro, eu ainda acho que 7 milhões de reais é um preço relativamente caro, mas como o futebol está muito inflacionado, eu acho que seria difícil você achar um volante minimamente decente por esse preço. E assim, parece ser um cara regular, um cara que não machuca, um cara que o nível de futebol dele não decai muito, nem sobe muito. No Ceará, por exemplo, ele foi titular a maioria do tempo, no Sport também, tudo bem que são times muito inferiores, mas pelo menos no futebol do Brasil, depois que ele já tinha uma certa experiência, depois de ter passado pelo Inter, ele não fez feio. E agora na Dinamarca foi o que eu falei, um jogador de reserva e que eu acho que pode ser uma peça boa para elenco. Pegando no futebol brasileiro, o Charles ele é revelado pelo Inter, né, como você disse, e ele vai mal no Inter. Ele foi muito criticado quando esteve lá, muito mesmo. Inclusive, ele foi decisivo para o Inter perder um Grenal logo quando que ele sobe. Mas uma característica que ele sempre apresentou no Inter, que ele não foi bem aproveitado, até porque era moleque, e sempre apresentou no Sport no Ceará, é a chegada na área. Ele é um jogador que chega bastante na área, tem um alto índice de gol, um alto índice de finalização. Então isso eu acho que pode ser interessante. Analisando esse ponto dele, eu gosto. Porque o Corinthians hoje em dia não tem nenhum volante com infiltração na área. O Ranieri não é esse cara e o Bidon também não. Ou pelo menos nunca instruíram o Bidon ser esse cara no Corinthians. Porque até agora, a única vez que eu lembro dele pisar na área, teve umas 2, 3 vezes, mas acabou fazendo um gol contra o América Mineiro, teve uma chance contra o Racing do Uruguai. O América de Natal. E dá assistência pro Yuri Alberto também contra o América de Natal. Dá assistência pro Yuri Alberto, mas ele pisa muito pouco. Contra o Racing também ele teve uma boa finalização dentro da área, mas é muito pouco. É um jogador que não costuma pisar tanto na área. Então, por essa característica dele ser um cara que infiltra e de ser um jogador muito intenso, isso o Charles tem, que é intensidade no meio campo, eu acho que por esses fatores ele pode agregar. Mas também não seria o jogador que eu contrataria. O Corinthians tá pagando para ter ele, não é um cara que vem de graça, que aí mudaria também o pensamento. Tá pagando para ter um jogador que no futebol brasileiro teve seu destaque,
foi bem no Sport no Ceará, Mas em Série B. mas em clubes menores, né? Em clubes menores, tava no Midtjylland da Dinamarca, que não é um futebol muito elevado, tem 28 anos de idade, mas tem alguns pontos que a gente pode analisar. Não é o cara que eu contrataria, eu acho que é um preço elevado para o que ele vale e eu também acho que ele vem para ser reserva. Mas no elenco, a gente não tem nenhum volante que infiltra na área, ele é um jogador que tem uma boa finalização e é um cara alto também, né? Pode até ajudar em alguns quesitos, mas para mim também vem para ser reserva. Vamos aí pro outro volante que pra mim esse sim é o cara que pisa na área, que é relativamente fazedor de gol. Alex Santana, do Atlético Paranaense, deve ser anunciado no Corinthians. A gente ainda não sabe os moldes, porque surgiu uma possibilidade de ser um empréstimo de 2 anos com obrigação de compra no final do contrato. Depois falaram que o Corinthians vai ter ele em definitivo agora mesmo, mas não se sabe se vai pagar, se o Atlético Paranaense vai liberar. Ainda não se sabe quais são os moldes dessa contratação. Mas eu acho praticamente a mesma coisa do Charles, que não é o jogador ideal, só que eu acho que para essa característica, que eu acho que também é importante ter um volante que chega mais na área, que é mais fazedor de gol, para o Corinthians ter mais presença ofensiva, eu acho que o Alex Santana pode ter um potencial até maior que o Charles. Porque de fato, ele é fazedor de gol. No Botafogo foi assim, no Ludogorets da Bulgária, né? Ludogorets, ele também foi assim, tem bastante gol por lá. No próprio Atlético Paranaense ele tem, se não me engano, 11 gols em acho que 50 jogos. Tem gol inclusive na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Então, não é o cara que pra mim também é o ideal, só que eu acho que ele pode ajudar também. Eu acho que é uma peça que pode ser importante pro elenco. Acho que é outro que chega pra ser reserva. Acho que dependendo da fase, se ele realmente for esse jogador que a gente espera de pisar na área, que a gente sabe que ele pode fazer gols, eu acho que ele pode até brigar por uma vaga de titular, um pouco mais que o Charles. Eu acho que chega um passo um pouco acima, principalmente por já estar no futebol brasileiro. Mas também não é um cara de brilhar os olhos, mas eu acho que é mais um cara para compor elenco. Também não gostei de nenhuma das duas contratações que o Corinthians fez para volante. Eu acho que o Corinthians poderia ter usado esse dinheiro para contratar um cara mais firme, um cara que chega realmente para ser titular do Corinthians, ou tomar a vaga de Bidon ou de Ranieri, um cara de nível, mas está trazendo gente, isso a gente não pode reclamar também. Precisava de volante? Trouxe 2, está interessado em um terceiro, está trazendo gente. E são 2 jogadores que para reserva eu acho que podem ajudar. Para nível de titular não acho que agrega tanto, mas o Charles, que nem a gente falou, é muito intenso e o Alex Santana tem esse lance de pisar na área. Faz muito gol, tanto que ele já jogou de meia, né? Ele joga mais avançado. O Charles é um segundo volante, mas também pode fazer às vezes de primeiro volante. O Alex Santana é mais um segundo volante para meia. É um cara que joga mais avançado e, sinceramente, apesar de não me agradar tanto e não ser um cara que entrega tanto em pontos defensivos, o Alex Santana tem uma certa idade, tem uma certa experiência e ele chuta bem, ele finaliza bem, ele faz gol. Às vezes vai ter um jogo que o Corinthians vai botar ele durante a partida, ele vai aparecer na área, vai fazer 1-0, marcar um gol, 1-0 pro Corinthians, a gente ganha 1-0 em casa, sei lá, do Bahia, por exemplo. Ganha do Criciúma em casa de 1-0, ganha de qualquer time em casa de 1-0, que dá 3 pontos no Brasileirão. O Corinthians não tem jogadores que chutam pro gol, que arriscam e que são artilheiros. O Yuri Alberto parou de fazer gol, o Garro tem índice baixo de gol, o Coronato tem índice baixo de gol, o Bidon tem só 1, o Ranieri não faz nenhum, o Wesley também tem um índice baixo. Então o Corinthians contratou um jogador que faz gols. Eu acho que poderia ter contratado um volante mais renomado, um volante mais certeza para a posição, mas nesse ponto ele entrega realmente. Eu acho que uma alternativa diferente durante o jogo ele vai dar e a gente espera que ele dê certo, porque apesar de ele não estar bem no Atlético Paranaense, de terem comemorado bastante a saída dele, ele já teve também uns bons momentos no futebol brasileiro. Então, eu acho que o Charles, ele é um cara que ele vai ser importante por essa presença de área, mas que ele também pode apresentar características defensivas maiores do que o Alex Santana. O Alex Santana, eu acho que ele é mais aquele jogador que, putz, o jogo tá difícil, estamos perdendo, estamos empatando, precisamos da vitória, ele entra no lugar de alguém para ter uma presença de área maior, mas não perder a organização defensiva também. Porque o Bidon, por melhor jogador que ele seja, ele realmente, concordo com o que você falou, que ele não é um cara de fazer gol, ele é um cara de armação. Ele é um cara que ele começa a construção de trás, que ele é bom em lançamento, que ele arma bem o jogo junto com o Garro, só que às vezes não é isso que o Corinthians precisa. Pode ter só um armador como o Garro ou o Coronado no time e precisa de um outro jogador para ter mais presença de área, para conseguir realmente esticar a marcação ou infiltrar na área para poder fazer um gol. Então eu acho que por isso essas contratações, apesar de não serem as ideais para mim, são importantes, porque dão características diferentes do que as que o Corinthians tem no elenco hoje. E dá também a opção para o Corinthians mudar até o esquema tático. Hoje em dia, como que a gente só tem Ranieri, Bidon e Rian de volante, não tem essa possibilidade. Mas às vezes com o Alex Santana, que é um cara que tem uma presença de área boa e já atuou como meia, e tem querendo ou não uma força física no meio campo, você vai jogar contra um Botafogo fora de casa, vai jogar contra um Flamengo, às vezes você entra com 3 volantes,
o Ranieri mais a contenção e podendo liberar mais Bidon e Alex Santana, mas tendo um poder maior de marcação, porque ele não é um volante defensivo, mas ele marca mais do que o Coronado, por exemplo. Ele marca mais que o Galo. Sim. Isso é evidente pela posição dele. Até dá essa opção de você entrar com 3 volantes. Dá a opção também de você, no final do jogo, colocar esse cara para ter uma presença maior na área e alçar a bola na área às vezes, porque ele é muito bom de cabeça também. Então, dá opção, dá variedade. Isso o Corinthians precisa. Para mim, 2 contratações de volante que não chegam para serem titulares e que não me agradam 100% de cara, mas que eu acho que se o time for bem montado, eles podem agregar. E vamos pro último volante dessa lista, João Schmidt do Santos. Nos últimos dias aí, Corinthians e Santos trocaram várias figurinhas, que o Santos apareceu interessado no Mosquito depois que jogou na Justiça, aí o Corinthians apareceu interessado no Carille, aí o presidente do Santos falou que não liberaria, aí o Corinthians quis ir atrás do João Schmidt, no momento tá parado, até onde a gente sabe não existe negociação. Só que, avaliando ele como jogador, eu acho um bom jogador, voltou muito bem do Japão, encaixou como uma luva no time do Santos, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Só que eu acho que, assim como o resto do time do Santos, não vem fazendo uma boa Série B e teve uma queda de rendimento muito grande. Eu acho que teve uma queda de rendimento menor que a dos jogadores, como, por exemplo, o Pituca, que era quem estava jogando do lado dele, que fez um ótimo Paulista também, teve uma queda muito grande para a Série B. Eu acho que ele perdeu um pouco de nível, mas eu fico um pouco preocupado porque me parece que o João Schmidt é aquele cara que ele precisa de um time organizado para jogar. E o Corinthians hoje não é esse time. Então eu me preocupo de trazer um cara onde você vai jogar num time, porque o João Schmidt eu acho que ele chegaria para ser uma opção para ser titular, para brigar por titularidade. E eu fico um pouco preocupado, porque eu acho ele um jogador menos intenso que o Ranieri, eu acho ele mais construtor, ele tem um passe melhor. Mas talvez eu não acho que seja a condição que o Corinthians precisa para esse momento. Eu acho um bom jogador, eu acho que pro elenco poderia ser bom, mas eu fico preocupado de trazer um cara numa visão de titular, ele ser jogado de titular e não corresponder. Eu traria se fosse num modo de negócio bom. Se você envolve o Mosquito, esse era o jogador do Mosquito, tá? Se você envolve o Mosquito pro Santos e traz o João Schmidt ou de graça ou pagando um pequeno valor, até porque tem 31 anos, não deve ser tão caro, né? Eu acho que compensa. Dito tudo Schmidt, isso que eu falei, eu acho que trocando pelo Mosquito eu aceitaria também numa boa. Porque compensa porque o Corinthians ele tem o Ranieri de primeiro volante, tem o Bidon de segundo volante e tá acertando agora com o Charles e Alex Santana, que são mais segundos volantes. Para a reserva do Ranieri, a gente tem mais o Rian, que é primeiro volante, tem característica diferente, mas é um cara mais de marcação. O João Schmidt é um primeiro volante. E é um cara com uma característica diferente do Ranieri. O Ranieri, concordo com o que você falou, o Ranieri é mais ele destrói mais jogadas, ele é um jogador mais intenso e mais rápido do que o João Schmidt. O João Schmidt é aquele primeiro volante que constrói, do bom passe, do bom lançamento, que faz uma boa saída de bola, e o Corinthians não tem isso, por isso que eu acharia uma boa trazer, porque não tem nenhum outro primeiro volante no clube que faça isso, até porque o realmente primeiro volante de ofício é o Ranieri, que para mim não tem uma boa saída de bola e não é um jogador construtor. Você teria uma característica diferente com o João Schmidt. Com o João Schmidt, eu acho que o Corinthians poderia ser um time que propõe mais o jogo, um time que consiga se organizar melhor e ter uma melhor saída de bola. O Ranieri é mais aquele cara de destruição, né, para destruir jogadas. Então, por alternativa, que nem a gente falou de Charles e Alex Santana, eu aceitaria numa boa. Eu acho uma boa contratação, caiu realmente de rendimento, mas fez um bom Paulista pelo Santos, é experiente e daria essa nova opção para o Corinthians. Porque senão a gente ia ficar refém do mesmo estilo de jogo do Ranieri. Você tem o João Schmidt, você tem uma outra variedade de jogo. Eu gostaria, cara, eu acho um bom jogador, tem uma experiência. Dos modos de negócio, se for barato ou for uma troca de jogadores, eu acertaria essa contratação, porque eu acho que poderia agregar bastante pro Corinthians, até pensando em futuros anos, né? Nesses moldes eu aceitaria também, eu fecharia essa contratação, mas eu acho difícil acontecer, eu acho difícil o Santos liberar pelo Mosquito, por exemplo, que de fato ele é um jogador importante pro time. A torcida gosta dele, inclusive, pra caramba. Mas eu também acho difícil o João Schmidt vir justamente pelas contratações de Charles e Alex Santana. Eu acho que trazendo esses dois agora pelo elenco, eu acho difícil quando eles trazer mais um volante, apesar de ser um setor que a gente tem muito, muito problema e muita escassez de peças. Mas eu acho difícil de vir, mas se viesse eu acho que agregaria. E vamos pro último, o mais polêmico desse vídeo. Mário Balotelli, atacante de 33 anos, 34 a completar agora em agosto. As notícias que surgiram é que está bem encaminhado. O acordo seria de 1,5 milhão por mês para o Balotelli, mais 10 milhões? 10 milhões diluídos em luvas, não é? Falaram que a proposta do Corinthians são 11 milhões de reais, diluídos em 2 anos de contrato. Sim.
E aí, vamos para as nossas opiniões. Eu acho o seguinte, o Balotelli é um jogadoraço, muito bom de bola, já mostrou isso diversas vezes, só que ele é um cara muito problema. Seria aquele cara que você realmente vê como uma incógnita, porque você não sabe a questão do comportamento dele e hoje em dia nem da questão do físico dele. Nas últimas 2 temporadas do Balotelli, ele perdeu 13 jogos por lesão na última e na outra ele perdeu 12 jogos por lesão. Na anterior, nessa que acabou agora, o Balotelli ele perdeu vários jogos por uma lesão no joelho, que ele teve que operar inclusive. Então você já fica preocupado com a questão física dele. Ele teve problema também de indisciplina, onde ele foi... Indisciplina dentro do campo, tá? Não no clube dele. De indisciplina de ser suspenso, tanto por cartão amarelo quanto por conduta disciplinar. Ele teve um jogo também que ele foi expulso no primeiro tempo, não sei o que ele fez, mas ele tomou uma suspensão de 3 jogos. Então, assim, é muito complicado você avaliar o Balotelli, porque você não sabe o que vai sair dali. Uma semana atrás, vazou um vídeo dele andando bêbado na rua e caindo no chão. Tudo bem que a gente já tem um bêbado no time, que é o Pedro Henrique. Mas eu acho que mais um seria talvez um problema. E, cara, eu fico muito preocupado, porque o Corinthians pagando tudo isso pro Balotelli, pra ele vir pra cá, você não saber se ele vai entregar, se ele vai estar comprometido a entregar também. E ele chegar aqui, por exemplo, e vamos ver, de 20 jogos que o Corinthians vai ter até o final do ano, digamos assim, ele participar de 8 jogos, é muito decepcionante, é muito broxante. Eu acho que ele é um cara que, sei lá, se ele jogar 8 jogos, ele pode entregar 5, 6 gols, porque ele de fato é muito bom. Só que essa quantidade de variáveis para você fazer um investimento desse tamanho é um perigo muito grande, muito grande. Eu acho que com esse dinheiro dá para trazer jogadores que decidem, jogadores que podem de fato render por mais tempo. O Corinthians se livrou do Renato Augusto ano passado porque ele participava de 50% dos jogos do clube. A segunda passagem do Renato Augusto no Corinthians, ele foi titular em só 50% dos jogos. O Balotelli, nos últimos 2 anos dele na Turquia, foi praticamente isso. Se bobear até menos a porcentagem dele de jogos. Então acho que é uma aposta muito grande, tem que estar muito consciente do que está fazendo para trazer um jogador desse tamanho. Pô, o Balotelli é muito difícil de analisar para mim. Muito difícil. Porque eu fico com um anjinho e o demônio nessa situação. Eu também. O anjinho é a parte racional, o demônio é a minha parte sentimental. É a parte idiota, é a parte torcedor, que fala, eu sou besta, eu sou uma anta. A parte sentimental, porra, mano, eu escuto o nome de Mário Balotelli no Corinthians e eu fico arrepiado, tá ligado? Imagina, faz um gol na arena, já tira a camisa e faz aquela comemoração dele que assim... Na frente da Gaviões, aqui assim, imagina essa foto. Pô, mete um gol no Palmeiras, aquele de peito e saindo só encarando a torcida aqui assim. Pô, mano, ele é muito foda. O Balotelli, o personagem Balotelli é muito foda. Não só o personagem, ele é muito bom de bola, a gente sabe disso. O Balotelli é muito bom de bola. Chegou um ponto da carreira dele onde o Balotelli de fato foi um craque. E, inclusive, que tava falando aí da passagem dele na Turquia, os poucos jogos que ele fez, ele tem uma quantidade de gols muito boa. Se eu não me engano, ele tem 56 jogos, ou 55 jogos e 26, 27 gols. A última temporada, uma média muito boa. A última temporada foram 16 jogos e 7 gols, né? Então, pô, é uma média e uma assistência. É uma média boa. Pontos racionais, vamos lá. Pontos racionais. Eu não traria o Balotelli pro Corinthians. Primeiro, eu não acho que o Corinthians precise de um centroavante dessa pompa para chegar para ser titular. Eu continuo acreditando que o Yuri Alberto, em melhores condições, um time mais organizado, pode ser esse centroavante do Corinthians sem nenhum problema. Tem 15 gols na temporada, é um jogador de movimentação, um bom jogador. Não acho que seria a urgência você gastar 2 milhões de reais por mês para ter um outro centroavante, que eu acho difícil jogar junto com o Yuri, teria que ser um dos dois, e os dois são caros, e os dois custam mais de 1 milhão por mês, então seria um outro ponto, além de você já ter um Pedro Raul que você, querendo ou não, paga salário dele, ele não pode mais transferir para outro clube brasileiro, então, cara, é um jogador que vai ter que ficar ali, vai ter que continuar jogando, eu não traria por isso, concordo com você no extracampo, a gente viu esses dias que o Balotelli caindo bêbado na rua, não sei em que lugar que ele estava, mas ele caindo bêbado na rua, isso não me empolga. É um jogador que sempre teve um extracampo complicado, sempre teve muitas polêmicas na carreira e tem as questões da lesão. É um salário alto para o Mike Cogni, então um jogador que pode chegar aqui não está comprometido e um cara que ao mesmo tempo pode até estar comprometido, mas o corpo dele não aguenta mais, não rende mais.
Eu acho um combo muito complexo e um combo zero seguro de você contratar o Balotelli. E zero necessário. Concordo com você. Usa esse dinheiro para trazer 3, 4 peças que vão custar com um salário menor e você incorpora o elenco. Não precisa trazer um cara que nem o Balotelli. Esse é o meu lado racional, o porquê de eu não trarei o Balotelli. Até porque a gente viu a coletiva do Fred Luz pregando, que nem você comentou comigo, pregando humildade, pregando respeitar o orçamento, e você vai fazer uma loucura financeira dessa? Então, acho que tem um ponto só ainda, falando desse lado racional, que pode ser um lado positivo do Balotelli, que é um cara muito marqueteiro, né? Que se chegar aqui, eu acho que realmente é uma contratação... muitas vezes falam, essa contratação se paga. Eu acho que em questão de mídia... pode realmente render muitos frutos ao Corinthians. Só que nesse momento que a gente está, eu estou muito mais preocupado com dentro de campo. Imagina a gente fazer um investimento desse tamanho, um contrato de 1 ano e meio, de 2 anos para o Balotelli e cair para a segunda divisão. O Santos fechou com o Morelos, que era um fenômeno lá na Escócia, fazia uma média maior de um gol a cada 2 jogos, e foi rebaixado. E teve que ficar com ele lá e pagando um baita do salário. Ele, tudo bem, teve uma redução salarial, mas o Morelos continua lá. Não jogou absolutamente nada e o Santos foi rebaixado mesmo assim. Eu concordo com você. A questão do marketing é importante. Seria sem dúvida nenhuma o jogador com maior marketing no Corinthians hoje e um dos que tem maior marketing no futebol brasileiro, acredito eu. O que venderia de camisa, o que também a torcida do Corinthians compra essas ideias, é absurdo, então teria uma venda muito grande. Teria a camisa do Corinthians na Itália, irmão. Um monte de jogador, um monte de cara que adora o Balotelli comprar a camisa do Corinthians. Teria a bandeirinha da Itália, inclusive, que tem a do Romero na Arena Corinthians. Teria legal. Teria 45 Balotelli nas costas. Porra, teria muito. E todos esses pontos que a gente apresentou do racional, que são muito mais pontos negativos, mas, cara, pra mim tem um ponto positivo também, que não é só a questão do marketing, mas é que o Balotelli, mesmo não estando tão comprometido, mesmo estando mais velho, a gente não sabendo exatamente o que seria, ele é um cara que ele entrega gol, cara. Ele entrega gol. Eu tenho total certeza disso. Podem me cobrar depois. Se o Balotelli vier pro Corinthians, mesmo com todos os problemas que ele pode gerar, se ele gerando 1 milhão de problemas, ele vai te entregar muito mais gol do que o Pedro Raul. Muito mais gol. Ele vai ser um cara que ele vai chegar aqui, na minha opinião, não vai chegar e vai ser titular absoluto do Corinthians, tenho dúvidas sobre isso, e nem um grande destaque do futebol brasileiro. Mas ele vai te entregar ali até o final do ano uns 6, 7 golzinhos. Então, isso é um argumento Isso pode salvar o Corinthians. Isso é um argumento que muitas pessoas falaram. Que eu, por exemplo, no Instagram, eu me mostrei contra a vinda do Pedro Raul. E muita gente nos comentários falou... do Pedro Raul não, do Balotelli. Muita gente nos comentários falou, é bom mesmo o Pedro Raul, né? É melhor que o Pedro Raul ele é, melhor que o Yuri Alberto ele é. Só que não é esse o ponto, cara. É óbvio que ele é melhor, só que ele vai conseguir entregar, ele vai render, ele vai de fato jogar. Porque o Corinthians precisa de jogadores que cheguem e joguem 20 jogos essa temporada. 20, 25 até o final do campeonato pra gente conseguir se manter na primeira divisão. Uma temporada que vem, o calendário no Brasil tem 60 jogos no ano. Quantos desses o Balotelli vai conseguir participar? Então acho que é muito preocupante, cara. Obviamente ele é melhor que o Pedro Raul. Meu sonho é ter o Balotelli no time e o Pedro Raul ser vendido, negociado, enfim. Mas como tá no elenco, assim, se você vai trazer o Balotelli que não for pra ser titularaço, eu acho que não faz sentido trazer. Porque você vai pagar um baita salário pra um cara que vai ser reserva, né? Não faz sentido. Então, que é também o caso do Yuri Alberto. Você vai trazer o Balotelli pro Yuri Alberto ser reserva, porque é outro cara que recebe um salário gigantesco que não faz sentido ser reserva se você vai continuar pagando isso pra ele. Eu acho que, obviamente, o Yuri deve perder espaço, e se o Balotelli chegar, eu prefiro o Balotelli titular do que o Yuri Alberto. Em condições de jogo, os dois, eu acho que eu prefiro o Balotelli titular. Se o Balotelli tiver 100% e comprometido, não então, tem só que fazer. É um problema pro Corinthians você ter um jogador que recebe mais de 1 milhão por mês no banco. Não, independente de quem vai ser. Exatamente. Mas o Balotelli, cara, eu acho que pontos financeiros não tem nada positivo. Nada. Pontos além da questão de marketing, né? Sim, além do marketing. Pontos desportivos, eu acho que o Balotelli pode prejudicar na questão física, mas, cara, eu continuo com a opinião de que ele ajudaria o Corinthians em alguns gols, sim. Tipo, eu acho que mesmo ele estando um pouco mal fisicamente, um pouco meio desligado, se sobrar uma bola na área, ele vai fazer, mano. Ele vai guardar, ele vai ganhar uma bola de cabeça, ele é muito forte. A gente sabe que ele é um centroavante, que apesar de ser alto, forte, grandalhão, ele é muito habilidoso com a bola nos pés. Sempre foi. De pedalar, fez um gol esses anos atrás, que inclusive quase foi pro Puskás, de entortar o zagueiro pedalando e fazer um gol de letra. Então um cara que tem recurso, tem habilidade, eu acho que muito forte, eu acho que entregaria. Um jogo contra o Criciúma em casa, um jogo contra o Atlético Goianiense em casa, um jogo contra o Juventude em casa. Desculpa, eu não consigo acreditar que esse cara não conseguiria fazer um gol nesse jogo.
Ou pelo menos jogar o bem, dar Balotelli, uma pô. assistência. Contra o zagueiro do Juventude. Contra a zaga de idosos do Fluminense. Pô, Uma coisa eu não que- consigo acreditar que esse cara não faria pelo menos um gol, mano. Uma coisa que muita gente reclama do Yuri Alberto é que ele cai muito, pô. Desculpa, o Balotelli é impossível alguém trombar nele e ele cair. Sem É. fazer uma falta, por exemplo. E a gente já falou, inclusive, sobre o estilo de jogo do Ramon Dias. Ele gosta muito de usar um pivô, um centroavante alto, um centroavante forte. O Vasco se manteve na Série A com o Verratti fazendo chover no Vasco. Jogando muita bola, muita bola. Talvez o Balotelli, nessas características, poderia entregar alguma coisa parecida com o que o Verratti fez no Vasco para conseguir manter o Corinthians na Série A. Até porque o outro que a gente tem nessa função é o Pedro Raul, que é ruim de bola, né? Sim. Então não dá. Então, assim, só para finalizar o Balotelli, questões financeiras e o combo Balotelli em si não me agrada. Mas se ele vier e ele se mostrar comprometido, aí eu acho que eu vou me empolgar, tá? Aí eu acho que me empolga sim, porque é um cara que vai te entregar alguns gols, pro marketing vai ser excepcional. E é um jogador, sim, que tem muita qualidade e tem muita história no futebol europeu. Então é isso, família. Terminamos aí o nosso primeiro vai e vem do mercado do Corinthians. Deixa seu like se você gostou. Deixa nos comentários também se vocês gostaram, porque se vocês gostarem a gente traz aí pela sequência dessa janela outras negociações que podem acontecer no Corinthians. A janela é muito longa e o Corinthians precisa contratar, então com certeza vai vir novos nomes, novas saídas, novas chegadas e a gente vem aqui para comentar com vocês. Comenta aqui embaixo também o que você acha dessas contratações, dessas saídas, quem você acha que o Corinthians poderia trazer, quem poderia vender, que a gente converse aí com vocês nos comentários, fechou? Tamo junto, vai Corinthians! Vai Corinthians!